escolhi um assunto que eu gosto de trabalhar em análise funcional, que chama lineabilidade, tá? Então, é um campo muito vasto dentro da análise funcional, mas eu escolhi a dedo algumas coisas para tentar despertar o interesse de vocês, tá? Aí depois eu falo um pouco mais geral no final sobre as coisas. Então, eu escolhi 3 perguntinhas bem simples de entender o enunciado para tentar motivar, tá? Então, vou começar com a primeira pergunta. Essa, se você fez cálculo 1, você sabe entender o que está sendo perguntado, que é se existe função contínua do 0, 1 na reta, tal que ela não tem derivada em nenhum ponto, tá? Não existe f' de x em nenhum dos x do domínio, tá? Então, só envolve continuidade e diferenciabilidade. É claro que no curso de cálculo você aprende que o módulo é uma função contínua que não é derivável porque ela não tem derivada no zero, né? Não tem derivada aqui no ponto zero. Mas eu estou falando de uma contínua que não tem derivada em nenhum ponto do domínio. Tá? Então, essa é a primeira pergunta para tentar motivar a nossa palestra. Vou fazer uma pergunta mais simples ainda de se entender, que é qualquer aluno de colégio consegue entender o enunciado. A pergunta é se existe uma função da reta na reta que tem a seguinte propriedade. Escolhe o intervalo da sua preferência, o intervalo que você quiser. A imagem desse intervalo é sempre a reta. Você mudou o intervalo, a imagem é a reta. Diminuiu o intervalo, a imagem é a reta, tá? Vou chamar a função desse tipo, ela é conhecida em inglês como everywhere surjective, ou seja, sobrejetora em todo lugar. É muito mais do que sobrejetora. Ela é sobrejetora sobre o intervalo que você quiser, tá bom? Então, essa é a segunda pergunta para vocês irem pensando aí. E uma terceira pergunta, essa exige um pouco mais de conhecimento de matemática, mas quem, por exemplo, está fazendo o curso de verão aí em análise funcional, ou já fez um curso, ou fez pelo menos 2 semanas de um curso de análise funcional, que seja na graduação, vai entender o que eu estou perguntando aqui, tá? Então, só para a gente relembrar, o que é o espaço LP? São sequências, vou denotar por XJ, de escalares reais ou complexos, estou chamando aqui de K, tá? Que acontece o quê? Elas são absolutamente, então estou pondo em módulo, P, então eleva a P, somáveis, ok? Então são sequências que a gente soma os módulos elevado a P e isso converte, tá? Esse espaço tem, vou chamar de X essa sequência aqui, então você pode definir uma norma, que é simplesmente você fazer essa soma aqui e elevar 1 sobre P, tá? Então isso aqui dá uma norma, se o seu P for maior ou igual a 1, né? E é o que a gente chama de P-norma, se o seu P tiver entre 0 e 1, tá? O caso P maior ou igual a 1 é um exemplo clássico que você estuda no primeiro curso de análise funcional. O caso P entre 0 e 1 já é um pouquinho mais complicado, porque isso não dá uma norma. Isso dá uma P-norma, que a diferença é que vale a desigualdade triangular elevada a P, tá bom? Diferença no sentido de olhar para essa expressão aqui, tá? Mas a diferença topológica é muito grande, porque a topologia, com essa P-norma, porque você pode definir uma métrica, a métrica é dada por... Só fazer essa P-norma elevada a P, porque aí dá uma métrica, ela não é localmente convexa, ou seja, você não tem uma base de vizinhanças convexas, né? No caso do P maior ou igual a 1, as bolas são bonitinhas, entre aspas, e as bolas aqui, né, que faz o papel das bolas, seriam coisas mais ou menos desse tipo, no caso que o P está entre 0 e 1, tá bom? Então, exercício aí de qualquer lista de análise funcional é o seguinte: se o P é maior que Q, o LQ está contido no LP, tá? E essa inclusão é própria, ou seja, tem sempre um elemento do LP que não está no LQ. Bom, então se você pode tirar qualquer LQ lá de dentro do LP que ainda sobra gente, quando o Q é menor que P, então a pergunta é, então tira todos. Ou seja, se você tirar a união de todos os LQs para Q menor que P, será que sobra alguém? Será que isso é não vazio? Então, a resposta para essas 3 perguntas é sim, tá? Existe função
com a primeira e a segunda propriedades ali que eu coloquei, e existe ainda elementos aqui dentro de LP, ou seja, sequências em LP menos união de LQ, tá? E eu vou tentar utilizar esses 3 exemplos para falar de lineabilidade com vocês. Então, vou começar falando do primeiro problema, lembrando que o primeiro problema aqui, onde aparecer problema 1 é das funções contínuas que não tem derivada em nenhum ponto, tá? Isso até o início dos anos 1800, o que circulava na comunidade matemática é que não deveriam existir funções desse tipo, ou seja, as funções contínuas deveriam ser diferenciáveis, exceto eventualmente alguns pontos do seu domínio, né? O próprio Ampère, por exemplo, tentou dar uma justificativa teórica sobre isso, tá? E, de fato, o primeiro exemplo de função contínua que não é diferenciável em nenhum ponto é um exemplo do Weierstrass, de 1872, que é dada por uma expressão desse tipo aqui, é uma série de potências de A vezes cossenos, tá? Com A e B satisfazendo essas condições, não vou entrar em detalhes disso aqui, e isso foi um choque tão grande na época que essa função ficou conhecida como o monstro de Weierstrass, tá? Bom, depois apareceram vários, depois não, tiveram algumas demonstrações anteriores também a do Weierstrass, tá? Mas a primeira publicada foi a do Weierstrass, mas talvez a demonstração mais antiga que apareceu foi uma de Bolzano, nos anos 1830, mas também tem demonstração, exemplos construídos por Celerier, por Riemann, Hankel, Schwarz, Darboux, Hardy, Van der Weyden, Banach, dentre vários outros, tá? Tem, inclusive, se vocês procurarem na internet, eu esqueci de copiar o endereço, existe uma dissertação de mestrado muito bonitinha que a dissertação de mestrado é essencialmente, acho que faz 20 e tantas construções diferentes de funções contínuas que não tem derivada em nenhum ponto e conta a história de cada uma delas, e tem umas que são bastante engenhosas, assim, usa bastante matemática interessante para se construir, tá? Mas, se você provavelmente viu uma demonstração dessa num segundo curso de análise, provavelmente você viu a de Van der Weyden, tá? A de Van der Weyden, ela é a demonstração bem legalzinha, não vou fazer aqui, mas só para dar uma ideia de como que você constrói. Você faz a função que calcula a distância do x até o inteiro mais próximo. Então, a distância do zero é zero. E aí, até o meio, né, a distância, sei lá, desse ponto x aqui é esse tamanho, né, que é x. Então, de fato, essa aqui é a identidade até aqui. A hora que chega no meio, agora a distância dos pontos que estão para cá, na verdade, é a distância até 1, né? Então, esse negócio começa a decrescer até chegar no 1. Essa função aí é o que ele chama de f0, e depois você começa a construir funções fn de x como sendo a f0 vezes 10 elevado a nx, ou seja, você está começando a, meio, aqui, a hora que você multiplica por 10, né, o que seria a f1? Seria você acelerar o negócio aí, né? Fazer aparecer 10 bicos aí. Faz de conta que tem 10 bicos aí, tá bom? Então, na F2 já vão ter 100 e por aí vai, né? E aí o que você faz é somar essas Fn todas, mas é claro que se você somar essas Fns todas, isso explode, né? Então, você põe um fator de correção aí, um 10 elevado a n aqui, e aí essa é a sua funçãozinha. Se você prova que ela é contínua, porque você prova que essa série converge uniformemente, cada Fn é contínua, então essa função aqui, sei lá, se você chamar de f de x aí, ela é um exemplo de uma função contínua, porque é uma série de funções uniformemente convergentes, né, funções uniformemente convergentes, que convergem, e são todas contínuas, perdão. Então o limite que a fx também é uma função contínua. Tá? E aí tem um trabalhinho para provar que ela não é diferenciável em nenhum ponto, tá? Mas quando você vai fazendo somas parciais, por exemplo, soma 2, 3 termos dessa sequência, o que você vai percebendo é que vai criando uma coisa com cada vez mais bicos desse tipo, assim, tá? Bom, então, a gente está acostumado, a gente conhece bem funções que têm derivada, né? A gente conhece aos montes. E aí agora eu
te apresentei pelo menos uma, aqui explícita, né, que é a do Weierstrass, mas existem, como eu disse, várias outras, né. Mas mesmo assim, é uma coisa trabalhosa, aparentemente rara de se encontrar, né. Então, uma pergunta natural é quão raras são essas funções, tá? E eu vou tentar te convencer que elas não são raras, na verdade, elas existem muito mais do que as funções contínuas que têm derivada em algum ponto, tá? Então, eu vou tentar te convencer de algumas formas disso. Bom, para tentar te convencer, primeiro vamos introduzir algumas coisas aqui. Eu vou chamar de C de 0,1 o conjunto das funções contínuas do 0,1 na reta, tá? Isso é um espaço de Banach, ou seja, é um espaço normado completo, se você mune com essa norma, a norma do sup, tá? Então, lá dentro estão as funções que não têm derivada em nenhum ponto e tem as que têm derivada em algum ponto, tá bom? Vou relembrar também duas coisas de espaço métrico com vocês. Primeiro, o que é a definição de um conjunto magro? A gente diz que um subconjunto de um espaço métrico ele é magro se ele pode ser escrito como uma união enumerável de conjuntos cujo interior do feixe é vazio, ou seja, são conjuntos que você fecha e mesmo assim o interior deles ainda é vazio, tá? Então o que fala o Teorema de Baire? O Teorema de Baire, né, que é extremamente importante, inclusive na própria análise funcional ele é muito importante, é que se você tem um espaço métrico completo, então todo conjunto magro tem interior vazio, ou seja, esses x que podem ser escritos desse jeito, mesmo ele ainda sendo uma união enumerável, eles ainda têm interior vazio. Uma maneira equivalente de enxergar isso é que as interseções enumeráveis de abertos densos ainda é um subconjunto denso, ou seja, você pega abertos densos, ou seja, cada um deles é denso no espaço, faz interseção, essa coisa diminui, mas essa coisa aí ainda é densa no espaço todo, tá bom? Isso é o que o Teorema de Baire fala, isso vale dentro de um espaço métrico completo. Bom, como o C de 0,1 é um espaço métrico completo, então vale o Teorema de Baire para ele, tá? E o que o Banach provou em 1931 é que, na verdade, existem mais funções contínuas que não têm derivada em nenhum ponto do que funções contínuas que têm derivada em algum ponto, no sentido de categoria de Baire, tá? O que isso quer dizer? Ele mostrou que, na verdade, o conjunto das funções que possui derivada em algum ponto do intervalo 0,1, ou seja, tem pelo menos um ponto onde é derivável, esse conjunto é magro. Então, nesse sentido de categoria, ele é um conjunto muito pequeno dentro do espaço. Enquanto que o conjunto das funções que não possuem derivada em nenhum ponto, esses podem ser escritos como uma interseção enumerável de abertos densos, que ainda é denso, tá? Então, topologicamente falando, esse conjunto ele é muito grande comparado com o das funções contínuas que têm derivada em algum ponto, tá? Então, você também pode fazer uma releitura disso, grosseiramente falando aí, na teoria de probabilidade, na teoria da medida, tá? Imagina que você tem um pacote que você coloca todas as funções contínuas lá dentro, né? Então, em termos probabilísticos, você pode dizer que a probabilidade de você escolher uma função lá dentro que tem derivado, que não tem derivado em nenhum ponto é 100%, tá? Esse conjunto tem medida 1 no seu espaço, tá? E agora eu vou tentar, então assim, eu estou tentando convencer vocês topologicamente, probabilisticamente, e agora eu vou tentar convencer linearmente, e é aí que vai entrar a lineabilidade na história, tá? Então, afinal, até agora eu não falei o que é isso, né? O que é lineabilidade, tá? Então, o termo lineabilidade, e um outro que vai aparecer bastante aqui também, é espaçabilidade. Eles são assuntos que vêm sendo fortemente explorados nos últimos anos na matemática e principalmente na análise funcional, tá? Esse termo ele foi introduzido por um matemático chamado Gurari, se eu não me engano ele é búlgaro, tá? No início da década de 2000, mas a primeira vez que apareceu esse termo publicado foi num artigo de Aaron Gurari e Seoane, no Proceedings da MS em 2005, tá? Esse tipo de coisa aqui que eu vou falar com vocês de lineabilidade, na verdade, ela já é estudada há muitos anos em matemática, mas com esse nome e essa força que ganhou é uma coisa um pouco mais recente, né? Vamos datar aí de 2005, que foi a primeira publicação que apareceu esse termo, tá? Então, de maneira informal, lineabilidade é você buscar linearidade em ambientes em que, a princípio, não tem uma estrutura linear, tá? Então,
vamos ser mais claros aqui. Então, vamos pegar um espaço vetorial, por enquanto não precisa ser topológico, só quero saber da estrutura linear, pensa que é só um espaço vetorial E, de dimensão infinita, tá? 0 é o vetor nulo dele, e aí eu vou pegar um subconjunto lá. Então, esse subconjunto não tem motivo nenhum para ser espaço vetorial, perdão? Não tem motivo nenhum para ser espaço vetorial, né? Às vezes nem o vetor nulo está lá dentro. Mas, se você juntar esse conjunto com o vetor nulo, a gente vai dizer que esse conjunto A ele é lineável, se lá dentro dele, apesar que ele não necessariamente é um espaço vetorial, você consegue lá dentro criar um espaço vetorial de dimensão infinita. Tá bom? E ele é mi-lineável se você consegue criar lá dentro um espaço vetorial de dimensão mi. E aqui o mi pode ser um número natural, 1, 2, 3, n, ou pode ser um cardinal transfinito, sei lá, Lf0, Lf1, enfim, qualquer cardinal aí que você estuda em teoria de conjunto, tá? Bom, agora, se você colocar uma topologia no seu espaço, tá? Espaço vetorial topológico, na verdade, é um espaço vetorial com uma topologia que torna a multiplicação por escalar e a soma contínuos, tá? Por exemplo, a norma. Então, a gente pode colocar um ingrediente topológico aí e perguntar se o conjunto ele é espaçável. Espaçável significa conter um espaço vetorial fechado da topologia que você criou aqui e de dimensão infinita, tá? Então, a espaçabilidade é uma coisa mais forte. Espaçabilidade implica lineabilidade, porque além de ter dimensão infinita, ainda é um subespaço fechado. Tá bom? Bom, então, com isso, a gente pode pensar o seguinte: imagina que você tem todas as funções contínuas aqui, do 0 a 1 na reta, e aí aqui dentro você tem, vou chamar de ND, as que não são diferenciáveis em nenhum lugar, que é o nowhere differentiable, que é essas contínuas que não tem derivada em nenhum ponto, tá? Bom, o 0 com certeza não está lá dentro. Então, se eu pegar uma funçãozinha f lá dentro, você pode se perguntar, será que esse conjunto ND junto com o 0 ele é um espaço vetorial? Então, a resposta é não. Esse conjunto ele é altamente não linear. Por quê? Imagina que você tem uma função que não tem derivada em nenhum ponto. Você soma uma constante igual a 1, continua não tendo derivada em nenhum ponto essa função. Aí, se você subtrai ela mesma, a função, certo? Menos ela também não tem derivada em nenhum ponto. Se fosse espaço vetorial, isso aqui deveria dar também uma função que não tem derivada em nenhum ponto. Mas, por exemplo, deu uma função contínua, na verdade é uma função constante, certo? Que tem derivada em todos os pontos. Então, esse conjunto ele é altamente não linear. Então, você pode fazer essa pergunta: será que lá dentro tem um espaço vetorial de dimensão infinita, né, unindo com zero? Será que você consegue um espaço fechado, né? Que propriedades que tem esse conjunto nesse sentido que eu estou introduzindo aqui, tá? Então, um pouco sobre isso que eu queria apresentar alguns resultados para vocês. E o primeiro resultado que eu vou apresentar é um resultado do Gurari, de 91. Então, nessa época nem tinha essa denominação lineabilidade, tá? E ele provou o seguinte, ó, existe sim um espaço lá dentro, fechado, ou seja, um espaço de Banach, de dimensão infinita, tal que todas as funções desse espaço, exceto a nula, não tem derivada em nenhum ponto. Ou seja, você consegue criar um espaço de Banach de dimensão infinita só formado por funções contínuas que não tem derivada em nenhum ponto, né? Em termos do que eu introduzi aqui, isso é a mesma coisa de dizer que esse conjunto das funções que não tem derivada em nenhum ponto, ele é espaçável, em particular, lineável, tá bom? Tem um outro resultado também, para mim, muito curioso, na primeira vez que eu vi, que é um resultado de Rodrigues Piazza, publicado no Proceedings em 95, que ele provou o seguinte, ó, escolhe o espaço de Banach separável aí da sua preferência, tá? Sei lá, um LP aí, né, que é os que geralmente a gente conhece mais fácil para quem fez só um curso introdutório de análise funcional. Então, escolhe o espaço de Banach da sua separável da sua preferência. O que ele provou é que existe um espaço vetorial F só formado por funções desse tipo 1, ou seja, só formado por funções contínuas que não tem derivada em nenhum ponto, e esse espaço ele é isometricamente isomorfo ao espaço de Banach separável que você escolheu. Ou seja, todo espaço de Banach separável é isometricamente isomorfo a um espaço de funções contínuas que não tem derivada em nenhum ponto. Tá?
E um outro resultado aqui, publicado no Israel em 2007, pelo Bayar e pelo Quartar, é que, na verdade, se você pensar nesse conjunto de funções contínuas, né, você pode somar duas funções, multiplicar por escalar, mas você pode multiplicar duas funções contínuas também, que ainda continua sendo uma função contínua, né? Então, eles provaram que, na verdade, você consegue uma álgebra infinitamente gerada, só formada por funções contínuas que não tem derivada em nenhum ponto, tá? Então, isso é uma outra noção que a gente chama de algebrabilidade, que também seria uma variação dessa lineabilidade, tá? Mas que eu não vou dar muita ênfase aqui na palestra, tá ok? Bom, uma outra coisa aí curiosa, né? Pega agora o conjunto das funções contínuas que são diferenciáveis em todos os pontos. É o outro extremo, né? Não é só ter derivado em algum ponto, ter derivado em todos os pontos. Então, isso é espaço vetorial, certo? Você soma funções deriváveis e você ainda é derivável, multiplica por escalar, ainda é derivado, perdão. Né? Então, esse espaço por si só já é lineável, tá? Mas o Gurari provou um resultado interessante em 1966. Ele provou que isso não pode ser melhorado em termos de espaçabilidade. O que isso quer dizer? Ele provou que se você tiver um espaço vetorial fechado, formado por funções que têm derivadas em todos os pontos, então esse espaço tem dimensão finita. Tá? Ou seja, funções que têm derivada em todos os pontos, conjuntos de funções que têm derivada em todos os pontos, não é espaçável. Tá? O conjunto das funções que tem derivada em todos os pontos. Por exemplo, você conhece alguns. Pega polinômios, né? Polinômios são derivados em todos os pontos. Tem dimensão infinita, mas você sabe que na topologia do C de 0, 1, isso não é fechado, né? Por exemplo, você consegue uma sequência de polinômios convergindo para um exponencial, que não é polinômio, tá? Então, na verdade, isso é geral, não é só para o polinômio, é para qualquer espaço de funções que tem, para qualquer conjunto, perdão, né? Ou que tem de funções que têm derivadas em todos os pontos, tá bom? Bom, vou falar um pouquinho agora do problema 2, tá? Problema 2, lembrando, é aquele problema das funções que são everywhere surject, ou seja, sobrejetor em todo lugar, tá? Então, a primeira construção de função que tem derivada, que é sobrejetor em todo lugar, provavelmente é devida a Lebesgue, no início dos anos 1900, né? E para ficar mais fácil aqui, eu vou chamar essas funções de ES, tá? Que é everywhere surjective. Então, o Lebesgue deu uma construção explícita, trabalhando com as expansões decimais dessas funções, de números, para construir uma função desse tipo, tá? É uma demonstração bem elegante do Lebesgue, e tem uma sacada aí que ele na verdade, mostra... o trabalho todo dele é só construir uma função do 0,1 no 0,1 que é everywhere surjective, ou seja, não precisa ser da reta na reta. Porque depois ele usa uma brincadeira aqui, ó. Ele escolhe um homeomorfismo que ele quiser, dá a reta com 0,1 e faz essa composta. Então, como essa primeira aqui é bijetora e a última também é bijetora, e a do meio é everywhere surjective, essa composta aqui também vai ser everywhere surjective, tá? Bom, como eu acho que eu tenho tempo, eu vou tentar dar uma ideia, porque esse exemplo aqui provavelmente, de uma função desse tipo, provavelmente quase ninguém viu uma construção. Então, eu vou dar uma ideia muito rápida de como que se constrói uma função desse tipo, tá? Bom, eu vou fazer uma construção diferente da do Lebesgue, utilizando o conjunto de Cantor, tá? Então, só para relembrar o que é o conjunto de Cantor, né? Você pega o 0,1, pega o intervalo 0,1 aí, e tira o terço médio aberto, né? A hora que você tira o terço médio aberto, sobra isso. Aí depois você faz o mesmo processo, vai lá, em cada pedacinho você tira o terço médio aberto, né? Se você continuar esse processo indefinidamente, o que sobrar é o seu conjunto de Cantor, tá? Então é isso que está escrito aqui, eu vou passar um pouquinho mais rápido. Tá? Então estou chamando esse conjunto de C. Algumas observações aqui. Primeiro é que esse conjunto de Cantor, esse processo, perdão, de construir o conjunto de Cantor, você pode fazer em qualquer intervalo da reta. Você vai lá, divide e tira o terço médio e vai fazendo isso, tá? E eu vou chamar de conjunto do tipo Cantor qualquer conjunto que for homeomorfo a um conjunto de Cantor, tá?
E só a título de curiosidade, acredito que todo mundo já conhece quase todas as propriedades do conjunto de Cantor que eu vou falar aqui, mas só para a gente relembrar, né? Ele é um conjunto que é compacto, ele é não enumerável, ele é totalmente desconexo, ou seja, os únicos conexos são os formados por um único ponto, ele tem medida nula, ele não tem pontos isolados, ou seja, ele é perfeito. E uma propriedade curiosa, que essa às vezes muita gente não conhece, é a seguinte: se você somar o conjunto de Cantor com ele mesmo, ou seja, somar todos os elementos dele com ele mesmo, tá? Isso, apesar desse conjunto de Cantor ser totalmente desconexo, na verdade, a soma do conjunto de Cantor com ele mesmo dá um intervalo bonitinho, dá um intervalo 0,2, tá? Então, só a título de curiosidade mesmo. Bom, e aí como que você constrói o conjunto de Cantor? Oh, perdão, a função, utilizando o conjunto de Cantor. A ideia é o seguinte: você considera todos os intervalos da reta cujos extremos são racionais, tá? E aí dá para você reordenar esses intervalos, que estou chamando de n, de tal forma a você conseguir essas propriedades que eu vou listar aqui embaixo. Então, primeiro, você pega o intervalo I1, como ele é um intervalo aberto, lá dentro você consegue um intervalo fechado, então você consegue criar um conjunto do tipo Cantor lá dentro, certo? Então você consegue pôr um C1 lá dentro. E aí, dependendo da maneira que você ordenou, conveniente, vão valer as seguintes propriedades, ó. Pega o próximo intervalinho seu, que é o I2. Olha o que ele tem em comum com o C1, tá? Se você tirar isso, ainda vai sobrar um intervalo ali. Como ainda vai sobrar um intervalo, então você consegue jogar um conjunto de Cantor do tipo Cantor lá dentro também. E aí você vai fazendo esse processo. Agora você tira o C1 união com o C2, do I3, você consegue jogar um Cantor lá dentro, e por aí vai. Você vai conseguir construir uma família de conjuntos do tipo Cantor, 2A2 disjuntos, com essas propriedades aqui. E para que eu quero com essa propriedade? Para eu construir minha função, tá? Então agora é o seguinte, novamente eu estou sendo bem democrático aqui, né? Escolhe a objeção que você quiser, já que a gente viu que o Cantor é não enumerável, escolhe a objeção φn que você quiser do Cantor Cn na reta, tá bom? E aí você define a função da seguinte forma. Bom, pega um x qualquer da reta. Você olha, ele está em algum dos cantors? Se tiver, é o φn dele. Se não tiver, você joga zero, tá bom? Só estou interessado nos pontos que estão nos cantors. Então, essa função está bem definida justamente pela maneira que você construiu os cantors, tá? E aí essa função, ela é uma função que é everywhere surjective. E aí agora a demonstração é muito simples, porque na verdade a parte trabalhosa eu só passei rapidinho, né? Então, agora a demonstração é muito simples. Como é que você prova que ela é everywhere surjective? Escolhe o intervalo que você quiser e vamos mostrar que a imagem desse intervalo é a reta toda. Bom, como os racionais são densos na reta, então lá dentro desse intervalo você consegue um intervalo de extremos racionais, certo? Um IM. Bom, mas o IM, a gente construiu o CM lá dentro dele. Bom, aí acabou, né? Porque o F de CM está contido, então, no F de IM, que por sua vez está no F de I, e a F, ela é definida a valores na reta, então o F de I está contido em R. Mas, por outro lado, ó, os pontos de CM, a imagem é o φm de X. Então, aqui dá φm de CM. Mas ela é bijetora. Então, a imagem é a reta toda, então acabou, né? O F de I está contido em R e contém R, então o F de I é igual a R. Tá? Então, essa é a ideia de se construir uma função desse tipo. Bom, o que isso tem a ver com lineabilidade? Então, para falar o que tem a ver com lineabilidade, preciso de algumas notações. Primeiro, eu vou chamar de C o contínuo, tá? Que é a cardinalidade dos números reais, então 2 elevado a C passa a ser a cardinalidade das partes dos reais, ou seja, a cardinalidade do conjunto dos subconjuntos da reta, que é possível se provar, não é difícil, que é a mesma cardinalidade de todas as funções da reta na reta, ou seja, a quantidade de funções que existem da reta na reta é 2 elevado a C, tá ok? Então, o resultado de 2005, de Aaron Gurari e Seoane, justamente naquele artigo que eles introduziram ao termo lineabilidade, é o seguinte: o conjunto dessas funções, que são everywhere surjective, vou denotar assim, tá? Ele é 2C lineável. Veja o tanto que isso é curioso. Vou tentar fazer um desenho aqui para ajudar. Imagina que você está com todas as funções da reta na reta, tá bom?
Esse aqui é o conjunto de todas as funções da reta na reta. Então, aqui dentro, você tem o conjuntinho das funções que são everywhere surjective. Ok? O zero está aqui de fora. De novo, esse conjunto ele é altamente não linear, pelo mesmo argumento que eu dei lá atrás, você pode usar o mesmo exemplo que eu dei lá atrás, né? Você soma f com 1, subtrai f, dá a função constante igual a 1, que não é sobrejetor. Né? Embaixo só tem um. Então, você pode se perguntar se aqui dentro você consegue criar, unido com zero, um espaço vetorial de dimensão infinita e de qual dimensão você consegue. Né? Então, eu acabei de mostrar para vocês ali, ó, que a quantidade de funções da reta na reta que existe é 2 elevado a c. E o que eles provaram é que, na verdade, eles conseguem criar um espaço vetorial de dimensão infinita que tem uma base com 2 elevado a c elementos, que é exatamente o mesmo tanto de funções da reta na reta. Tá? Então, é um resultado... a primeira vez que eu vi, eu fiquei muito curioso sobre esse resultado e muito... Assim, fui olhar a demonstração, é uma demonstração que, depois de pronta, não é difícil, tá? Não envolve muita tecnicalidade matemática. E, essencialmente, o que eles precisam fazer para demonstrar é isso aqui, ó. Na verdade, basta criar um espaço vetorial só de funções sobrejetoras com dimensão 2 elevado a c. Eu estou falando só, mas não é fácil, tá? Criar nem de sobrejetora. Mas, mas se você fez essa parte, que é a parte difícil, aí o truque é só você compor com uma que é everywhere surjective, e aí você cria um novo espaço vetorial, e aí esse seu vai ser o desejado, tá? Então, esse aqui que é a dificuldade. Não tem muito tempo, acho que 2017, num artigo meu com 2 colaboradores, um é o Juan, esse mesmo aqui desse artigo, Juan Seuane, e com o Daniel Carrier, que é um colega meu aqui de Uberlândia, a gente conseguiu dar uma outra construção bem diferente da deles, trabalhando com expansão decimal, seguindo mais ou menos a linha que o Lebesgue fez, tá? A gente trabalha com outras coisas, são as funções que a gente chama de funções fractais, mas sai como caso particular esse resultado aqui deles, tá? É uma outra demonstração também bem curiosa sobre esse resultado aqui, tá? Bom, seguindo mais um pouquinho, né, vou falar um pouco sobre o problema 3, ainda tem uns 12 minutinhos aí, né, pelo que eu estou vendo. Então, vou falar sobre o problema 3, que é o do LP, tá? Então, não sei quem foi a primeira pessoa que pensou nisso, tá? Mas é um exercício aí interessante de análise funcional, fica a dica aí para os professores cobrarem em prova, você construir, na verdade, você provar que existe uma sequência em LP menos a união dos LQs, tá? Essa solução que eu vou apresentar aqui é a solução mais conhecida. Eu não sei exatamente de onde ela surgiu. Acredito que quem me apresentou essa solução foi, inclusive, o Daniel Pellegrino, que a gente usou isso num artigo nosso, quando eu comecei a trabalhar com lineabilidade, acho que 2010, 11, por aí. Tá? Então, a demonstração é bem legal. Ela está em lista de exercício minha de análise funcional, quando eu dou o curso, só que aí eu quebro ela em etapas, tá? Primeira etapa que você precisa saber é que basta fazer o caso P igual a 2. Se você encontrou uma sequência que está em L2 menos a união da LQ para Q menor que 2, para jogar isso para o LP é só fazer uma sacada. Pega a sequência que você tinha, põe módulo em todo mundo, eleva a P sobre 2, acabou. Certo? Aí você translada essa sequência sua para o LP que você quiser. Então, a primeira coisa que você tem que perceber é que basta fazer o caso P igual a 2. E aí o que você usa bastante ferramenta de análise funcional. Você tem que usar desigualdade de Hölder, você tem que usar teorema de Banach-Steinhaus, né, que é o princípio da limitação uniforme, e tem que usar a dualidade do LP. Tá? Você tem que usar a caracterização, a expressão do dual do LP. Né? Na verdade, do dual do L2, que é o próprio L2, né? Mas aquela caracterização da série você precisa usar. Tá? E mais recentemente, em um outro artigo que a gente trabalhou, aí foi um artigo em conjunto com o Pellegrini e o Tomás, que foi ex-aluno aí da UFPB, a gente trabalhando com uma nova, uma nova linha dentro da lineabilidade, né, um novo conceito ali dentro, que é o que a gente chama de alfa-beta lineabilidade. A gente trabalhou muito com espaço de sequência,
E a gente acabou passando de novo pela necessidade de encontrar elementos em LP menos união de LQ. E a gente conseguiu, na verdade, apresentar uma... Porque aqui é existencial, você prova que existe, certo? Aqui não, a gente conseguiu apresentar mesmo a cara de uma sequência que está em LP menos união de LQ, tá? É um pouquinho trabalhoso fazer a conta, eu não coloquei aqui a expressão, porque precisaria definir umas coisinhas antes, mas só para registrar aí que, de fato, não precisa ser existencial, dá para você mostrar a cara mesmo de um elemento de LP menos união de LQ, tá? Isso tá lá, isso aparece só a título de informação mesmo nesse nosso artigo. Bom, então, a gente acabou de ver aqui que tem elemento em LP menos união de LQ, então vou fazer a mesma pergunta de novo, né? Será que você consegue criar espaços vetoriais, ainda aqui, de sequências que estão em LP menos união de LQ? Porque, de novo, esse conjunto ele também é altamente não linear. Bom, então, nessa direção, o primeiro resultado que apareceu foi um resultado desses 4 autores de 2008, publicado no Linear Algebra and Applications, que eles provaram que, na verdade, o LP menos LQ, se tirando só um LQ, ele é C-lineável. E só fez o caso P maior que Q maior ou igual a 1, tá? Só o caso normado. O que isso quer dizer? Então, que lá dentro você consegue criar um espaço vetorial de dimensão C, que é a cardinalidade dos reais. Que é a melhor possível, tá? Porque a cardinalidade do LP é C também, tá? E aí, em 2011, veio um resultado avassalador de 2 matemáticos, o Kitson e o Timoney, em que eles provaram um resultado super geral, tá? Nem vou falar aqui do que se trata, não tem nada a ver com o LP, o resultado deles, mas que tira de brinde em uma linha que o LP menos a união de LQ para Q entre 1 e P, ou seja, ainda o caso normado, ele é espaçável para todo P, ou seja, ainda tem um espaço vetorial de dimensão infinita fechado ali dentro, ou seja, um espaço de Banach, tá? E isso foi numa época que eu, o Daniel, o Geraldo, que é um professor aqui de Uberlândia, e o Diogo, né, que foi ex-aluno do Daniel, professor aí na Paraíba também, né, em Campina Grande, a gente estava interessado em trabalhando com várias coisas de lineabilidade, e aí veio esse resultado do Kitson e do Timoney e arrebentou um monte de coisa que a gente estava fazendo, tá? Mas aí a gente tentou catar os cacos ainda aí do que sobrou, né? E aí sobraram algumas perguntas, por exemplo, o que a gente pode dizer do caso não localmente convexo, porque o resultado do Kitson e do Timoney é para espaço de Frechet, espaços de Frechet são localmente convexos, tá? Então ele não pega, por exemplo, os casos não localmente convexos. E outra coisa, como a gente trabalhava muito com espaços de sequências, espaços de sequências LP fraco, incondicional, Lorentz, Orlix, vários outros, a gente tinha curiosidade de saber o que poderia ser explorado de lineabilidade nesses outros espaços de sequências, tá? Então, a pergunta também é se esses resultados podem ser generalizados ou obtidos em outros espaços de sequências além de LP, tá? E aí a gente conseguiu fazer um resultado, que também foi publicado em 2011. Essa história do Timoney, a gente teve acesso ao pré-print em 2010, e a gente estava trabalhando em 2010 com essas coisas, tá? Mas a gente conseguiu responder essas perguntas de maneira positiva em diversos casos, e sai também como caso particular do nosso resultado, o caso um pouquinho mais geral, que é o caso P qualquer, tá? Esse resultado, LP menos união de LQ é espaçado. É só para tentar dar uma ideia, assim, para vocês, não vou fazer a demonstração aqui, mas só para vocês entenderem melhor a situação. Porque senão parece que a gente está fazendo a mesma coisa, né? Imagina que aqui você está com os espaços de sequências, tá? Todos os espaços de sequência estão ali dentro. O resultado do Timoney é um resultado, assim, gigantesco. Resolve um monte de problema e pega um pouco de coisa aqui de espaço de sequência também, tá? Aí vem o nosso resultado, que eu vou colocar em vermelho, resolve um monte de problema, mas tudo aqui dentro, só trabalhando com espaço de sequência, e pega também casos em comum com o Timoney. Por exemplo, um caso em comum com o Timoney, que está aqui dentro, é o do LP menos a união dos LQ, quando o P é maior que 1, tá bom? Igual a 1.
E o outro caso, né, que o P é qualquer maior que zero, ele estaria aqui, ou seja, ele é pego pelo nosso, tá? Mas não é pego pelo dele. Mas o resultado, como eu disse, o do Timoner é gigantesco, resolve um monte de coisa, o nosso também resolve várias outras coisas, mas em particular segue esse resultado sobre LP que eu usei para motivar a palestra para vocês, tá? Bom, vou fazer algumas considerações finais aí nos meus últimos 5 minutinhos aí de palestra. Bom, a primeira coisa é que tentar justificar para vocês que essa teoria ganhou um destaque muito grande, né? Então tem inclusive um livro de 4 especialistas no assunto, um deles é o Daniel Pellegrino, né? Os outros são o Richard Aron, o Bernal Gonzalez e o Juan Seoane. É um livro de 2016, tá? Que eu tomei a liberdade de colocar só o sumário aqui, então o Daniel não me processa, é só o sumário que eu copiei, tá? Para mostrar para vocês a variedade de tópicos que se pode estudar em análise funcional a teoria de lineabilidade, tá? Então, por exemplo, tem toda essa parte de análise real, que eu falei do monstro de Weierstrass, funções monótonas, diferenciais que não são monótonos em nenhum lugar, problemas envolvendo funções de Darboux, analiticidade, funções que atingem máximo no único ponto, funções de Peano, tá? Então tem várias coisas que são exploradas em análise funcional dentro de análise real, também em análise complexa, principalmente problemas de extensão de funções holomorfas, tá? Problemas em espaços sequências, problemas envolvendo teoria da medida, espaços LP, envolvendo integração, relação entre integral de Riemann e integral de Lebesgue, enfim, vários outros, tá? Tem também muita coisa que pode se explorar em dinâmica linear, lembrando que lineabilidade nada tem a ver com dinâmica linear, mas você pode explorar a lineabilidade dentro da dinâmica linear. Para quem não sabe, dinâmica linear é onde a análise funcional se encontra com o sistema dinâmico e digamos assim, que é uma das coisas quentes aí de análise funcional, que está muito na moda, tá? Inclusive, recentemente, bom, a dinâmica linear já tem uma importância muito grande dentro da análise funcional há algum tempo, mas coisas de lineabilidade estão ganhando muita importância também. Recentemente teve artigo envolvendo dinâmica, hiperciclicidade, né, e lineabilidade, publicado no Advance, publicado no Transaction, publicado no JFI, tudo artigo assim, 2021, 2020, 2019, então é uma linha aí bem interessante também de se explorar, tá? Outra coisa que é muito explorada em análise funcional e que também aparecem resultados de lineabilidade é estudando zero de polinômios em espaço de Banach, operadores que atingem a norma, enfim, tem uma variedade enorme de assuntos, tá? Aqui eles desenvolvem uma coisa ou outra de teoria, mas fazem um compilado muito bem feito de onde essas coisas de lineabilidade aparecem, tá? Inclusive mostrando algumas técnicas que são utilizadas para resolver problemas de lineabilidade. Lineabilidade é muito mais do que eu apresentei aqui. Como eu disse, eu tentei fazer uma apresentação que despertasse o interesse de vocês no assunto, tá? Mas tem uma temática extremamente técnica e extremamente rebuscada, coisas extremamente pesadas de teoria de conjunto que são necessárias muitas vezes, principalmente se você está interessado em problemas com cardinalidade mais alta, que você precisa passar. Tem problemas que foram provados serem indecidíveis do tipo Gödel, tá, na axiomática Zermelo-Fraenkel, ou seja, coisas bem pesadas mesmo de teoria de conjunto, tá? Aqui só para mostrar um pouco mais do quanto ganhou força essa teoria, né? Então a gente consegue, pelo sumário, perceber a variedade de assunto que dá para se explorar de lineabilidade dentro da análise funcional. Mas, como vocês perceberam, lineabilidade você pode explorar em qualquer área, né? Não necessariamente de análise funcional, né? E só para vocês terem uma ideia, esse livro é de 2016 e ele possui 387 referências bibliográficas. E mais da metade, eu contei, tá, são artigos sobre lineabilidade que apareceram só até 2015, tá? E aí eu
De curiosidade, eu fiz uma busca no Math Science Net de 2005, que foi quando apareceu o primeiro artigo lá com o nome lineabilidade. Eu fiz a seguinte busca: em quais artigos aparece no título o termo lineabilidade? E a lineabilidade escrito desse jeito, tá? Não é as variações lineable, nada. Que aparece lineabilidade, tem 63 artigos no título. Tem outros 33 que aparece espaçabilidade no título. Tem outros 28 que aparece algebrabilidade, tá? É claro que eu não vou fazer propaganda enganosa, tem alguns aqui que tem interseção, aparece lineabilidade, por exemplo, e espaçabilidade, então também tomei o cuidado de subtrair, tem 12 que aparecem duas dessas palavras, então só artigos que aparecem essas palavras aí, tem 112 artigos, fora os outros que não aparecem nenhuma dessas palavras e são sobre esse assunto, tá? Tem várias variantes também da noção de lineabilidade que são exploradas, tá? Algebrabilidade, que eu já falei aqui com vocês. Tem, por exemplo, denso lineável, que quer dizer que é lineável e a hora que você fecha dá o espaço todo, ainda é denso, tá? Isso tem importância até em outras áreas. Lineabilidade maximal, por exemplo, que é você olhar para... Porque talvez você está provando lineabilidade, sei lá, tem um espaço de dimensão infinita, mas às vezes o seu espaço tem dimensão Aleph zero ou C, e na verdade o seu espaço mãe ali, onde está contido, sei lá, é um espaço de dimensão muito alta, então não é um resultado tão bom assim, se você pensar nesse sentido de dimensão. Então, tem também a busca por essa lineabilidade maximal, ou seja, a máxima dimensão que você consegue criar ali, tá? Tem também espaçabilidade maximal. Tem o que eu chamei aqui de alfa-beta lineabilidade, que foi o que a gente introduziu junto com o Carielli, o Pellegrini e o Tomás naquele artigo que eu citei mais no começo, que é uma noção um pouco mais dura, tá? Mais de se provar, tá? Não vou entrar no assunto aqui, mas é uma coisa que está começando a ser explorada também, tá? E que vale a pena também buscar, tá? Que é o que a gente chama de alfa-beta lineabilidade ou alfa-beta espaçabilidade. Tem várias outras variações aí que a gente poderia falar e que são coisas que tem muita gente trabalhando, tá? Bom, eu vou encerrar por aqui, né? O Joyce tinha falado que era em torno de 50 minutos, acho que eu fui cravado aí, né, nos 50 minutos. Então, eu agradeço aí a todos pela atenção e muito obrigado.